Bom dia, estamos ao vivo para mais uma live. Façam todos um excepcional dia, uma excepcional segunda-feira. Que seja uma semana abençoada para você e para sua família. Amém. Bom dia a todos, façam um excepcional dia. Hoje vamos começar o Provérbios 22, né? Hoje, dia 22, Provérbios 22. É isso aí. Então vamos lá com muita sabedoria aí para vocês. Aí. É isso aí, dia 22, um dia abençoado, 22 de maio de 2023. Vamos iniciar. Provérbios 22 ele é dividido em duas partes. A gente está falando sobre o Provérbio de Salomão, começamos lá no 10. O 10 ele vai até o 22, 16. Nós vamos falar de Provérbio de Salomão. Quando chegarmos na metade, né, depois do 16 e do 17 em diante, aí nós já vamos começar a falar da terceira parte, que são palavras de dois sábios. Tá? Ou seja, não são provérbios de Salomão, são outros sábios que escreveram, os quais nós não temos a autoria exata de quem foram esses sábios que escreveram. É sabido que Salomão tinha 24 conselheiros, né, extraídos aí do povo das tribos de Judá, e esses 24 conselheiros eles ajudavam Salomão. Não pode ser desses sábios, mas também pode ser outros sábios que vinham do Egito também, que Salomão ele foi o único rei que não teve guerra com seus vizinhos. Por quê? Porque o nível de network dele era muito alto, ele tinha amizade com todo mundo, ele conseguia transitar ali entre todos, tão sábio que ele era. Então durante o governo dele não teve guerra. Então pode ser que sejam outros sábios, tá bom? Quando chegar lá na metade a gente faz uma pausa e faz uma breve reflexão. Vamos começar fazendo a nossa oração, né? Que o Senhor nos abençoe, que nos ajude nesse dia, que nos dê sabedoria. Curte, comenta, compartilha essa live, manda para outras pessoas a fim de que elas também tenham acesso a esse conteúdo. Só que está no YouTube aí também, deixe seu comentário, né? Deixe seu gostei ou não gostei, tá? Pra gente é importante, e também para o YouTube poder estar compartilhando com outras pessoas essa live, no Instagram também. Então assim, ajuda a gente aí, tá bom? A gente agradece aí vocês que estão sendo generosos compartilhando esse conteúdo, com o objetivo sempre de evangelizar, de levar a palavra do Senhor àquelas pessoas que mais precisam. Senhor Deus amado Pai, te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor conhece o nosso coração. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, tem providenciado na nossa vida. Te bendizemos por esse dia que o Senhor nos deu para viver, mas essa abençoada segunda-feira. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nós sejamos verdadeiramente pessoas que vivem com dignidade, com honra, de acordo com a sua vontade. Que o Senhor possa abençoar-nos, nos ajudar a cada vez mais a prosperar em todas as áreas da nossa vida, a fim de que nós tenhamos vida e vida em abundância e em plenitude. Tudo isso te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. 22:1. Bom renome vale mais que grandes riquezas, e boa reputação vale mais que a prata e o ouro. E aqui já fica a primeira reflexão para nós. Joaquim, seja bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo, hein? Uma honra ter você aqui conosco. Depois deixa aqui nos seus comentários seu telefone para a gente conversar mais. Muito tempo não vejo, não converso contigo, né? Já começa aqui profundo esse 22, né? Porque ele fala que nós temos que cuidar da nossa reputação. E a grande questão é como nós temos sido vistos, como as pessoas nos veem. Né? Quando as pessoas olham para nós, qual é a visão que elas têm? De uma pessoa honrada, de uma pessoa que tem palavra, que você pode confiar, acreditar, ou uma pessoa que você tem que ter o pé atrás com ela? Então a riqueza está no nosso nome, né? Você honrar o seu nome, defender o seu nome, a fim de que você realmente seja respeitado pelo que você é. Essa é a maior riqueza, a boa reputação. E aí, como é que está a sua reputação? Se não está tão boa, vamos tomar atitude de acordo com tantas reflexões que a gente já fez aqui, nós vamos fazer hoje também, para melhorar a sua reputação, a fim de que você seja sempre uma pessoa honrada, uma pessoa bem vista, bem quista por onde você vai, por onde você anda. Né, Amado? É isso mesmo. É muito importante, né? A gente saber o legado que está deixando, né? Saber o legado que está deixando. Assim, quando você não estiver mais aqui, como as pessoas vão lembrar de você?
né, por uma pessoa insensata ou por uma pessoa sábia, né, que sempre ajudou as outras pessoas, que sempre teve uma palavra de amor, uma palavra de vida para com seu irmão. 2. Rico e pobre se encontram. Foi o Senhor que os criou a ambos. Então, Deus criou todos nós somos filhos de Deus. Então, o rico e o pobre eles se encontram. Aí fala, o que é ser rico e o que é ser pobre? Né? Como é que vai a sua vida? Existem muitas pessoas que elas são humildes, né, financeiramente, mas elas têm uma reputação ilibada. Ao passo que outros que são ricos financeiramente, mas a reputação dele é um lixo. Então, se a gente for olhar para a reputação, né, o verdadeiro rico é a pessoa mais humilde, mais simples. Então, Deus criou a todos, o rico e o pobre, seja financeiramente ou em outras áreas também. Então, que nós possamos ser ricos em todas as áreas, porque não existe distinção. Não é porque é pobre que em determinadas áreas que não é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. Então aqui nós somos convidados a ser sagazes, a ser prudentes, a ter discernimento, né? A não sermos precipitados. Muitas vezes a gente comete muitos erros por falta de prudência. Então devemos ser pessoas que se afastem do mal. Porque se nós não afastarmos do mal, nós vamos deixar de ser sábios. Nós vamos estar nos aproximando dos ímpios. E a consequência que a gente já viu várias vezes aqui em vários provérbios. Aqueles que são ímpios perecerão. E nós queremos ser pessoas que têm vida e vida em abundância. 4. O prêmio da humildade é o temor do Senhor. A riqueza, a honra e a vida. Então aqui já está claro, né? Você quer ter esse prêmio que vem do Senhor? Basta você fazer a vontade dele. Como que eu faço a vontade de Deus, Robson? Né? Temendo. Como que eu demonstro meu temor a Deus? Um extremo respeito. Não é ter medo de Deus, é ter um extremo respeito. Como que eu faço isso na prática para ser mais preciso? Viva os mandamentos que ele deixou. São só 10, que a gente pode resumir ainda em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Olha a profundidade que é o amor, né? Deus ele nos ama, ele nos convida a amar todos os dias as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos convidados ao amor, eu e você. E nós vamos ter um prêmio fazendo isso. Nada é por acaso, nada é aleatório. Se você o fizer, você vai ter riqueza, honra e vida, né? Alguns provérbios falam de vida longa. Aí fala de riqueza em todas as áreas da sua vida. Mas se você tem uma família abençoada, você tem um trabalho abençoado, você tem pessoas à sua volta, né? Um network, um grupo de amigos abençoados, aonde um edifica o outro, é bom demais. E isso, fazendo a vontade de Deus, caminhando de acordo com a vontade dele, é automático, ele sempre nos providencia isso. 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem guarda a sua vida, retira-se para longe deles. Então aqui, ó, vocês viram? Espinhos e laços há no caminho dos perversos. Então nós temos que escolher. Quando a gente escolhe caminhar no caminho do Senhor, nossa vida tem altos e baixos, né? Como um trilho de trem, um trem a caminho. Tem sobe e desce, mas ele nunca perde a direção. Ele sempre está avançando para a direção correta, né? Ao passo que aquele que não faz a vontade do Senhor, ele tem dificuldade. Ele vai ter mais, ao invés dele ir no caminho reto, ele vai ir no caminho tortuoso, e ele vai encontrar espinhos, ele vai encontrar dificuldades, pedra de tropeço. Consequentemente, a vida dele vai ser mais sofrida. 6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. E aí aqui é a sabedoria profunda, né? Nós temos que educar bem os nossos filhos. E a pergunta que eu faço é, você tem tido essa sabedoria, esse discernimento na educação dos seus filhos? No treino. Né? No treinamento dos seus filhos, você tem treinado eles verdadeiramente para poder fazer a vontade de Deus e caminhar de acordo com ela, no temor do Senhor? Se você o fizer desde pequeno, depois ele não vai se afastar desse caminho.
Ele não vai ir para o caminho de espinho, de sofrimento, entende? Você vê que o 5 ele fala dos espinhos, do sofrimento, né? Das armadilhas. Quem é perverso cai. E nós temos que educar nossos filhos, formá-los bem, treiná-los bem para que eles tenham a sabedoria e discernimento quando aparecer as oportunidades, porque aparecerão. Sim. As provações, as tentações, aquilo que aparentemente é doce como mel, mas depois é amargo como fel. Nós temos que entender que quando acontecer isso, eles estão treinados, são fortes para poder resistir ao mal, para poder não aceitar aquilo que é ruim, que vai fazer mal para eles. Mas para isso basta que você os treine bem, que você os ensine bem. E esse é o papel do pai e da mãe, né? Nós temos esse dever de bem formar nossos filhos. Seja bem-vinda, Edna, bom dia, feliz e abençoado dia para você. 7. O rico domina os pobres. O que toma emprestado torna-se escravo daquele que lhe emprestou. Então aqui é bastante forte isso, né? Para nós sermos governantes, nós temos que ser ricos em todas as áreas da nossa vida. Não tem como você querer que a família querer se passar por rico, falar que você tem uma família abençoada, estruturada, e na verdade você não tem. Né? E aquele que toma emprestado é sempre escravo, aí seja no financeiro, né, no dinheiro e tantas outras coisas. Então nós temos sempre que tomar cuidado, fazer a nossa parte. Ontem a gente falava muito a questão do plantio, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Qual é o problema dessa geração agora? É uma geração que vive no atropelo, né? Na ansiedade, no imediatismo. Ele quer plantar semente hoje e já quer colher hoje mesmo, não quer nem esperar nem um dia. É aí que muita gente às vezes tropeça. Porque o plantio ele é algo que você tem que esperar, tem um tempo. Cada planta tem um tempo de colheita. Tem planta que você planta, ela você vai colher com 3 meses, tem planta que é 6 meses, e a tâmara que você planta é 90 anos. Entende? Porém, você tem que semear, você tem que plantar. E você tem que ter a sabedoria de saber quanto tempo é aquela semente para ela dar semente, ela dar o fruto. Né? A grande questão é, a maior parte das pessoas não querem esperar esse tempo, elas são imediatistas, elas querem para ontem. Muitos não querem nem plantar a semente, já querem colher. E não vai dar certo. E aí é onde entra aquela questão, você tem que tomar emprestado dos outros. E aí quem toma emprestado se torna escravo. E nós temos que sempre procurar não sermos escravos, mas sermos livres. Fazermos o que tem que ser feito, entende? Aquele que semeia o mal, recolhe o tormento. A vara de sua ira o ferirá. Então quem planta o mal, colhe o mal. Vai colher tormenta. Então se você faz alguma coisa que você prejudica alguém, saiba que vai ter consequências. Vai ter consequências. E a esperança é que você tenha essa sabedoria, a fim de que você não plante o mal. Porque se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. E a esperança nossa é sempre buscar o bem. 9. O homem benevolente será abençoado, porque tira do seu pão para o pobre. Então nós temos que ser benevolentes, né? Porque nós seremos abençoados, é claro aqui. Né? O que ser benevolente? É ajudar o outro, ajudar aqueles que mais precisam, mais necessitados. Né? Ter o coração ensinado, o coração humilde e transbordar na vida das pessoas. O Senhor sempre abençoa aqueles que transbordam. Então a gente tem sempre que estar ensinando, estar ajudando as pessoas. E não é só sobre o pão do dia, né, do alimento, mas o pão da palavra, o pão da atenção, da presença. Às vezes a gente está tão atribulado, né, fica tão preso à frente do celular e não dá atenção para a pessoa que está do lado. Então nós temos que ter esse cuidado, esse zelo de verdadeiramente levar o pão, dar atenção àqueles que precisam. 10. Expulsa o mofador e cessará a discórdia. Ultrajes e litígios cessarão. Eu vou pegar aqui na outra versão, porque esse aqui ele é meio difícil de entender, né? Ó. Lança fora o escarnecedor e acabará a contenda. Cessará a disputa e a vergonha. Veja que profundidade. Que fala o quê? Que a gente tem que se afastar daquelas pessoas que são mofadores, ou seja, que estraga tudo que, que chega perto. Aquelas pessoas que causam contenda, né? Que fala escarnecedor. Enfim, tem tantas pessoas que você tem que lançar fora da sua vida e às vezes você não tem o discernimento de saber ou não tem a coragem de tomar a atitude que tem que ser tomada.
O exemplo daquela passagem na ponta bem antiga, né, do sapo e o escorpião. Você sabe que é um escorpião que vai te picar, mesmo assim você quer ser bonzinho e você quer carregar nas costas os outros. E aí depois você quer reclamar com Deus porque que deu errado. Ah, Senhor, mas por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Então assim, o Provérbios ele te ensina também a você ter umas certas precauções, ser precavido. Cuidado, porque daí você faz o que não deve ser feito, fica querendo carregar aquelas pessoas que não têm interesse nenhum em fazer o bem, só quer tirar vantagem, prejudicar os outros, e você acha que você tem que ficar carregando elas nas costas ainda. Deixa ela pagar, né, pela etapa dela, expulsa essa pessoa da sua vida, tira ela de perto de você. Só não pode fazer isso se for seu esposo ou sua esposa. Vocês têm que amar e tem que treinar eles para eles se tornarem pessoas melhores. Mas fora isso, né, se é um amigo, um conhecido, alguém de longe, né, se afasta, tenha sabedoria, prudência, né? E seja esperto depois, né? Porque muitas vezes quando a gente procura se afastar dessas pessoas, passa um pouquinho, ela vem com a conversa macia, que mudou. Aí se você não tem a sagacidade, né, a esperteza, você vai lá e cai novamente na armadilha. E lá vai você camelar novamente, né? Então, seja esperto. 11. Quem ama a pureza do coração, pela graça dos seus lábios, é amigo do rei. E aqui a gente pode interpretar de duas formas, né? Aqui na terra, as pessoas que têm poder, que têm autoridade, que têm governo, elas gostam de ter perto delas pessoas que têm pureza de coração. Você vê que é o oposto do anterior. O anterior, a pessoa que não tem governo, que ela é escrava, que ela não tem o discernimento, ela quer perto dela todo mundo. Ela quer agradar todo mundo, então ela acha que todo mundo seja, ela não faz um filtro. Já o rei, né, que ele só quer como amigo dele, que é o rei, é a pessoa que tem governo. Você governa a sua vida. Eu quero perto de mim pessoas que tenham um coração puro, que tenham pureza de coração, pessoas que buscam crescimento, desenvolvimento, mas que têm coração ensinado, não pessoas que estão perto de mim só por interesse, por querer tirar uma vantagem de mim. Então o governante tem esse discernimento. E aqui a gente pode avaliar de uma forma profunda também esse rei como Deus, né? O Senhor ele vai dar sabedoria de fala, sabedoria nos lábios, de ensinamento, de compreensão para aquelas pessoas que estão dispostas verdadeiramente a ouvi-lo e a viver de acordo com a sua vontade, que tem um coração ensinado. E para você acessar essa sabedoria vertical que vem de Deus, você precisa ser uma pessoa que tem coração ensinado, que está aberto a aprender todos os dias. Veja que aqui não fala que tem que ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tem defeito, que não comete pecado, mas uma pessoa que está sempre disposta a recomeçar e a fazer um dia melhor do que o dia anterior, a ser uma pessoa melhor. O Senhor nos convida a isso, a ter essa sabedoria, né? Ter esse discernimento, esse zelo, todos os dias. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria, mas arruinam as palavras dos pérfidos. Eu vou ler aqui na outra versão para vocês, 12. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas transformará as palavras do iníquo. Transtornará. E aí é muito certo isso. Porque o Senhor é aquele que nos dá sabedoria. A sabedoria vem dele, ele que nos capacita. E aí a grande questão é: os olhos do Senhor protegem a sabedoria. Os olhos do Senhor protegem a mim e a você. Ele nos conserva no conhecimento, no entendimento, porque a sabedoria vem dele. O nosso coração tem que estar sempre aberto. A gente tem que enxergar com os olhos do coração. Deixar o Senhor falar ao nosso coração de verdade. E aí a gente tem uma visão mais perfeita das coisas à nossa volta. A gente consegue ter o tato se essa pessoa é de Deus ou não. Se essa pessoa está se aproximando de mim porque o Senhor trouxe ela ou porque ela é malvada e está querendo tirar alguma vantagem simplesmente. E aquelas pessoas que são más, elas colherão o fruto da sua maldade. É certo aqui, né? Deixa isso muito claro. A ruína é certa para quem faz coisa errada, para quem é malvado. 13. Há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso, eu poderei ser morto na rua. Então é aquele negócio, né? Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada.
Aqui ele é bem claro com relação a isso, né? O preguiçoso, ele sempre tem uma desculpa. Ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer. Sempre coisa negativa vai acontecer se eu fizer. Por isso que quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Por quê? Você não faz nada, fica, né, como preguiçoso, não planta no tempo do plantio, nem colhe no tempo da colheita. E quando chega o inverno, está passando fome e vai ter que mendigar para os outros. O preguiçoso é isso que acontece com ele. Ele sempre tem desculpa para tudo. E lembre-se, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Então que nós não sejamos pessoas cheias de desculpa, mas que nós façamos o que tem que ser feito todos os dias. 14. A boca das meretrizes é uma cova profunda. Nela cairá todo aquele contra o qual o Senhor se ira. Olha que profundo. Vou ler aqui na outra versão. Cova profunda é a boca das mulheres imorais. Aquele contra quem o Senhor se ira cairá nela. Então nós temos que tomar cuidado, né? Provérbios, ele fala muito disso, ele traz muito essa questão da gente ser infiel, da gente não cair na infidelidade, porque a infidelidade no início é doce como mel, mas depois é amargo como fel. Então sempre a boca, né, é uma cova profunda. Você vai cair, depois para você sair é difícil. Então que a gente tenha a sabedoria de ser fiel ao Senhor, realmente temer o Senhor, porque do contrário nós vamos cair. E a cova é profunda, depois para você sair é muito mais difícil. Josi e Jânio, sejam bem-vindos, viu? Honra ter vocês aqui conosco. Então que a gente saiba ter esse discernimento, né, de tomar cuidado onde a gente anda. 15. A loucura pega-se ao coração da criança, a vara da disciplina a afastará dela. E aí aqui fala uma coisa que tem muita profundidade, né? Que hoje está cada vez mais as pessoas sendo criticadas por isso. A gente precisa corrigir nossas crianças, orientar nossas crianças, né? Ensiná-las o caminho que elas devem seguir todos os dias, porque se não o fizermos, ela vai se afastar do caminho do Senhor, ela vai se afastar do que é correto, ela vai se perder, né? E depois não adianta você querer falar, aconteceu, você fez o que tinha que ser feito, você agiu como deveria ter agido. Então se você não fez, a consequência é isso, está bem claro aqui. 16. Quem oprime o pobre enriquece-o, quem dá ao rico empobrece-o. Aí aqui pode ser interpretado de diversas formas, mas o principal aqui é o sentido que o pobre reage contra a opressão, torna-se rico, ou seja, quando a pessoa passa por dificuldade, ela fica mais forte para poder resistir ao mal, para poder lutar e vencer. Ao passo que às vezes a pessoa que ganha tudo com muita facilidade, ela não dá valor naquilo e acaba perdendo, né? É muito comum, por exemplo, uma pessoa que vem de uma família humilde, ele ir prosperando, porque ele foi criado na dificuldade, na pobreza, e ele foi se esforçando, fazendo o que tinha que ser feito, e naturalmente ele prosperou e se tornou rico. E é muito comum também você conhecer aquelas pessoas que herdaram uma herança muito grande, e de repente ele não dá valor naquilo, e aí ele acaba com tudo. Um exemplo do filho pródigo, né? O pai deu a herança para ele e ele não deu valor naquela fortuna que ele pegou. Ele estava esbanjando, é fácil, é meu, eu ganhei muito fácil. E aí ele não dá valor. É nesse sentido, né? O pobre, quando ele tem sabedoria, ele vai cada vez mais prosperando e enriquecendo. Ao passo que o rico, que não teve uma formação, que não foi bem educado, como a gente falou aqui pouco antes, o filho não foi educado, não foi ensinado corretamente, não foi bem treinado, e ele herda uma grande fortuna, ainda muito jovem, não tem discernimento, o que ele vai fazer? Ele vai esbanjar, não dá valor. Ele acha que aquilo lá o pai dele conseguiu muito fácil, que é muito fácil de juntar. Ele não teve que trabalhar. Ele não teve esforço nenhum, e aí consequentemente, né, termina aqui o último provérbio de Salomão, consequentemente ele não dá valor, ele acaba perdendo toda aquela fortuna. E aí às vezes a nossa vida é assim também, não é só um exemplo aqui, a gente está falando do dinheiro, mas às vezes Deus te deu uma família tão abençoada, você tem uma família tão abençoada, tão organizada, estruturada, a maior riqueza que você tem, e às vezes você não dá valor.
Aí aparece outra pessoa toda desestruturada, toda bagunçada lá e te chama, vem pra cá, vamos viver do meu jeito aqui, abandona esse jeito seu aí. E aí a pessoa se seduz e vai. E aí se arrebenta, né? Depois tem que fazer igual o filho pródigo, voltar. Ter humildade, de reconhecer o erro. Feliz é aquele que tem a humildade, como o filho pródigo teve de voltar, porque tem uns que nem isso não tem, né? E aí fica sofrendo, mas não dá o braço a torcer, que é pior ainda. É melhor ser filho pródigo, voltar, reconciliar com os seus, do que você ficar querendo viver de aparência, viver na mentira. Né? Agora nós vamos para a segunda parte, já finalizando, que é o início da terceira coleção, que são palavras dos sábios, né? Vamos iniciar. A gente vai vendo que agora já começa a mudar um pouco a estrutura do texto. É bem fácil de entender. Você vê que os provérbios eles são tirinhas curtas, né? Agora que já começa a mudar um pouco até a estrutura do texto. Presta atenção às minhas palavras, aplica teu coração à minha doutrina, porque é agradável que as grades dentro do teu coração, que as guardes dentro do teu coração, e que ela permaneça todas presentes em teus lábios. Então aqui eu já começo falando do nosso coração. A sabedoria ela vem através do coração. Por isso que a gente tem que ter sempre o coração ensinado, o coração aberto a receber o Espírito Santo e a estar em conexão com Ele. Então assim, presta atenção. Nós somos convidados aqui já desde o início a ouvir para aprender. E a gente aprende com o coração e depois a gente transmite isso com os nossos lábios. 19. É para que o Senhor seja a tua confiança, que quero instruir-te hoje. Olha só. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Seja bem-vinda, Dani. Que prazer ter você aqui com a gente. Regina também, seja bem-vinda. Então, nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria, né? De confiar no Senhor, porque Ele quer nos instruir todos os dias. Hoje o Senhor nos instrui, hoje Ele nos mostra, e que nós tenhamos a sabedoria de seguir o caminho que Ele nos ensina. Desde muito tempo eu te escrevi conselhos e instruções, olha o 20, para te ensinar a verdade das coisas certas, para que respondas certo àquilo que te indagar. E aí aqui entra uma questão importante, nós temos que ter pessoas que nos instruem, para que a gente possa responder corretamente de acordo com a verdade. Então assim, você tem eleito pessoas que te ensinam, que te instruem, nós temos que ter, é importante, porque o Senhor sempre utiliza de pessoas mais sábias do que nós para nos ensinar todos os dias. 22. Não despojes o pobre, porque é pobre, não oprimas o fraco à porta da cidade, porque o Senhor pleiteará sua causa e tirará a vida aos que o despojarem. Então aqui nos convida aqui a não roubarmos, não tomarmos o que é dos outros. Às vezes a pessoa ela está numa situação de vulnerabilidade porque ela é pobre, né, que está na entrada da cidade, e aí você tem a oportunidade de ir lá e despojá-la, né? Você vai lá e faz. Ela está vendendo um produto que vale 300 por 100, porque ela está numa situação muito difícil, e você vai lá e tira vantagem. Não, só te pago 50, porque eu quero, né? Só vale isso. Só vale isso. E depois pega e ainda sai ainda contando vantagem, que enganou o outro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ser justo com as pessoas, né? Principalmente em negociação. Aqui diz que Deus ele vai tomar as dores, ele vai comprar a causa, né? Da pessoa que foi colocada para baixo, né? Da pessoa que sentiu fraudada. Então tomamos bastante cuidado com isso. Não é bem, né? Não é sábio a gente tirar vantagem das outras pessoas. 24. Não faças amizade com o homem colérico, não andes com o violento. Há o perigo de que aprendas os seus costumes e prepares um laço fatal. Vocês viram que aqui, apesar de ter uma outra construção textual, até a forma de expor é diferente, mas a lógica, o sentido é sempre o mesmo. Aqui ele vai falar, não faça amizade com um homem colérico, ou seja, uma pessoa malvada, um ímpio, aquele que sempre quer prejudicar os outros, tirar vantagem.
Nós somos convidados a sempre estar perto de pessoas de coração ensinável, pessoas sábias e bondosas, que sempre estão dispostas a ajudar, a fazer o bem, e não querer prejudicar os outros e tirar vantagem. Há perigo, cuidado, né? Então aqui já é um alerta para nós. Escolha bem seus amigos de conduta, com quem tu andas, né? Quais são os valores dessas pessoas. Toma bastante cuidado. Seja bem-vinda, Maria Elizabeth. A Maria do Valtinho. A Maria do Valtinho. Né? 25. Não, pera, 26, né? Não sejas daqueles que se obrigam apertando a mão e se fazendo fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, eles te arrebentarão teu leito debaixo de ti. Olha que profundo isso aqui. Cuidado quando você fica sendo fiador de terceiros, colocando sua vida na mão dos outros. Aqui é bem claro, não sejas. Não sejas, porque se você for fiador de dívida e a pessoa não pagar, você vai ter que pagar. Vai te custar caro. Então nós temos que ter essa sabedoria de não colocar a nossa vida na mão de outras pessoas. Porque depois não adianta a gente reclamar, nós vamos ter que arcar com as consequências. Não passes além dos marcos antigos que puseram teus pais. Viste um homem hábil em sua obra? Ele encontrará ao serviço dos reis. Ele entrará ao serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. Então, assim, se você for habilidoso, naturalmente você vai se encontrar entre pessoas mais próximas e poderosas que você. Aqui fala sobre isso. Porque o rei, né, principalmente na época de Salomão, ele fazia o quê? Ele recrutava os melhores trabalhadores, com maiores habilidades em todas as áreas. Então, essas pessoas, elas tinham o favor do rei. Elas eram abençoadas, protegidas pelo rei. E tinham tudo o que precisavam. E assim também somos nós. Por isso que a gente tem que sempre ser hábil, fazer alguma coisa, não ser o preguiçoso que só reclama, mas que nós sejamos aquele que não seja bom de desculpa, mas que faz o que tem que ser feito, a fim que nós possamos sempre alcançar o favor do Senhor, que nos ama e quer cada vez mais nos abençoar. E aqui nós terminamos o 22, tá? Foi uma honra ter vocês aqui conosco. Espero que vocês tenham aprendido, né, guardado alguma coisa para viver nessa segunda-feira. Porque lembre-se, a teoria é importante, mas mais importante é a prática e a constância. Então aqui nós temos códigos poderosos, olha nesse 22. Educação dos filhos, né? Que é o treinar os filhos, não ser preguiçoso, fazer o que tem que ser feito. Quem é bom, desculpa, não é bom é mais nada. Nós temos código poderoso de não ser fiador, porque quando você é fiador, você coloca os seus bens para garantir o outro, que pode ser que não tenha como pagar, e nem é porque ele é uma pessoa ruim, às vezes é porque não tem como acontecer algum imprevisto, ele não consegue, você vai ter que honrar. E aí nós temos aqui a questão do escravo, né, de você se tornar escravo, porque você não faz o que tem que ser feito. Tem vários códigos poderosos aqui, né, de atitude, escolher bem seus amigos, com quem você anda, network, qual é a média das pessoas que você tem andado, né, cuidar da sua língua que você fala. Então tem códigos poderosos nesse 22 que nos convidam a viver nesse dia, a colocar em prática na nossa vida, a fim de que nós nos tornemos mais sábios, mais próximos, mais ricos. Porque como a gente viu aqui, o Senhor honra, no 4, o prêmio da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. É isso que o Senhor quer dar para mim e para você todos os dias da nossa vida. Riqueza, honra e vida em abundância, a fim de que nós vivamos cada vez mais com sabedoria e discernimento, né, amados? Sejamos pessoas felizes, verdadeiramente felizes. Sejamos pessoas felizes, sejamos pessoas sábias, para que a gente consiga melhorar a nossa vida e melhorar a vida daqueles que estão à nossa volta, né? No caso, assim, quem tem filhos pequenos, a gente tem que pensar bem na família, né? Então, a melhor coisa de tudo que muito ensina a gente aqui é: vai cuidar da sua vida. Cuidamos da nossa vida, colocamos ela em ordem, que daí as coisas já assim, aprenda, mantenha a constância de tudo que você está aprendendo, cuida bem da sua vida, né, para não ter tempo de fazer coisa errada, de ficar cuidando da vida dos outros e abandonar a sua e a dos seus também, e tudo dá certo,
tudo. E você consegue caminhar, ser feliz e prosperar em todos os sentidos, né? Em todas as áreas da sua vida. É isso aí, feliz e abençoado dia para vocês. Curte, comenta, compartilha. E até amanhã. Isso aí. Amanhã nós vamos refletir sobre o Provérbios 23. Fiquem com Deus. Até amanhã. Façam todos um excepcional dia.